Tudo o que você precisa saber sobre a Quaresma, sua criação, religiões que a cultuam, o que se faz durante a Quaresma, quantos são seus dias de duração, quando é o seu início, quando é o seu término e, claro, que raios são esses portais que se abrem, desde a questão religiosa até uma profundidade mais espiritual. Continua comigo e vamos descobrir tudo. A Quaresma teve início com a Igreja Católica e, como consequência, é a religião que nos dias atuais é a que mais cultua a Quaresma. Lembrando, não é somente a Igreja Católica que faz o culto da Quaresma, que comemora-se a Quaresma, que participa desse movimento religioso. Temos também algumas igrejas evangélicas e também alguns terreiros umbandistas, tá bom? Interessante ressalvar que o Espiritismo não se comemora, não se fala sobre a Quaresma. Ok? Ela tem início na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. Depois, como consequência da Quaresma, nós temos a Semana Santa, onde comemora-se até a Sexta-feira Santa, e depois temos o Sábado de Aleluia e, como consequência, no domingo, a Páscoa. No total, são 47 dias. Mas algumas igrejas católicas não contam a Semana Santa, e sim até o domingo de Ramos, certo? Nos domingos tem-se a exclusão do que tem que estar sendo feito. Então, a somatória dos dias são com as exclusões dos domingos. Lembrando que dentro dessa conta de 47 dias é incluso a Semana Santa para algumas religiões. Então, excluindo os 7 domingos, nós temos um total de 40 dias a ser celebrado. Há ainda algumas igrejas anglicanas que não comemoram somente até o domingo de Ramos, comemoram até a Quinta-feira Santa e depois, na Sexta-feira Santa, no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, comemora-se na sexta-feira o nascimento de Cristo, no Sábado de Aleluia a sua morte e no Domingo de Páscoa a sua ressurreição. As 3 linhas de ações realizadas pela Igreja Católica na Quaresma são muito simples: a oração, a penitência e a caridade. As orações são feitas com mais fervores nesse período, um momento também tirado como uma meditação, um momento mais próximo com Deus. Os cristãos utilizam muito mais força nas suas orações para pedidos e também para a realização de fervores daquilo que querem da sua escolha pessoal. Então, não é necessariamente obrigatório ter algumas orações, assim dizendo, fora o que a Igreja Católica faz. Os católicos, sim, existem em determinados dias, durante esses 40, né, que tem orações a serem feitas, algumas nos domingos, outras em outros dias da semana, ok? Mas outras religiões não têm necessariamente uma regra oratória, uma oração de regra, para você estar para você estar executando ela, ok? Outro ponto muito importante é as penitências. As penitências é algo que você quer estar escolhendo para poder se abdicar por um período de tempo, como, por exemplo, o mais comum entre todos os cristãos, não consumir a carne vermelha, tá bom? Você escolhe a penitência de acordo com o que melhor se enquadrar para você. Tem pessoas que abdicam corte de cabelo, abdicam doce, abdicam o café adoçado, tomando um café puro apenas, dentre todas as outras coisas que fica a critério de você estar escolhendo. Não existe uma regra muito precisa sobre a penitência que você tem que estar escolhendo. Alguns, como força, assim dizendo, de hábito de muitos cristãos, face o não consumo da carne vermelha, consumindo apenas a carne do peixe ou apenas as carnes brancas. Mas isso é uma coisa que fica a seu critério. O terceiro e último ponto é a caridade. A caridade, ela deve ser empregada com muita fervorosidade como uma consequência da penitência, pelo que eu estava estudando em relação a padres, né, que eu vi explicando sobre o que significa a caridade. Eles ressalvam também que é um período que deve ter mais fortificação essas ações caridosas, mas muitos deles ressalvam que não é apenas dentro da Quaresma que isso deve ser realizado, e também fora dela. Entrando dentro de outras religiões que também fazem o culto da Quaresma. Alguns terreiros umbandistas fazem sim o culto da Quaresma, não a grosso modo como a Igreja Católica, mas da forma como sabe e sente que deve estar seguindo. Não existe uma regra, pois cada terreiro tem uma forma diferente de administração. Então, é necessário da pessoa que é chefe da casa
saber quais são as ações que devem estar sendo cumpridas dentro deste período. Alguns terreiros não comemoram a quaresma por uma questão de simplesmente hábito. Lembrando que alguns dos terreiros possuem esse hábito da quaresma por uma questão ancestral, quando tínhamos ainda as senzalas e o período escravo, onde era necessário muitos dos escravos trocarem os seus guias de adoração por santos católicos para poder exercitar o culto a essa imagem que desejava. Então, por conta desta pequena atitude, na verdade muito grande, que teve que ser feita muitos anos atrás para que os negros, os escravos, pudessem estar cultuando os orixás, agora, hoje em dia, eles levam assim alguma dos feitos, dos cultos em relação aos santos, assim como se comemorava o dia de São Jorge, para eles era a comemoração do dia de Ogum. Então, alguns comemoram a quaresma justamente por uma questão de ancestral, de carregar esses cultos também quando era se feito na quaresma muitos anos atrás. Um dos pontos mais interessantes nisso é o espiritismo. O espiritismo não acredita na quaresma. Particularmente dentro do estudo da pesquisa que nós fizemos, é a religião que mais me chamou a atenção, né? Por conta de que eles levam em consideração pontos importantes. A caridade, por exemplo, e a questão das penitências entende-se de forma diferente dentro dessa religião. Além disso, o Espiritismo tem como lei básica, assim dizendo, pregar a caridade. Então, não é uma coisa que eles defendem em um certo período do ano, e sim a vida toda. A questão das preces também são realizadas com muito fervor e os trabalhos são diferentes das demais religiões. Agora, vamos para o ponto mais interessante, os portais que se abrem durante a quaresma. Pessoal, essa é a parte mais interessante porque eu também tive essa informação, foi me chegada essa informação para mim e para minha esposa sobre que portais se abrem durante a quaresma e tem uma movimentação muito grande de espíritos obsessores ou de criaturas das trevas pairando sobre a terra, por isso que tem que se tomar cuidado. Nenhuma das pessoas que eu estudei, nenhum dos padres que eu fui buscar estudo em vídeos, em conteúdos que eu consumi, cita sobre essas questões dos portões abertos. Porque não existe isso. É certo uma coisa. Para você que tem um conhecimento básico sobre questões do espiritismo, tem um ensinamento que é com certeza primordial. Para quem entende e se aprofunda mais nos estudos, sabe que o espírito ele se movimenta com o seu pensamento. Basta você pensar e você se plasma no lugar que você quer. Isso é comumente descrito em qualquer literatura que você observa do espiritismo e também com as obras bases de Allan Kardec. O espírito se movimenta com a força do pensamento. Interessante ressaltar que nós somos espiritualistas e nós tratamos de questões espirituais. Ainda estamos descobrindo religiões e estudando muito sobre todas elas. E é muito importante ressaltar sobre a que nós mais estudamos, que acaba sendo o espiritismo. Pessoal, meu mentor espiritual, que me acompanha tem muitos anos dessa minha vida, o Endo, quando eu falo que estou com saudade dele e dos meus demais amigos e amparadores espirituais, ele sempre fala a mesma frase: não precisa sentir nossa falta, pois estamos apenas a um pensamento de distância. Quando eu aprofundei os estudos e descobri que, na realidade, eles sempre se movimentam de acordo com o seu pensamento, é isso que acontece. Mas não são todos os espíritos que conseguem ter essa compreensão da volatilidade da sua matéria perfeita, que é esse corpo espiritual. Alguns desencarnados, principalmente esses que ficam nas zonas umbralinas, no umbral, não têm muito conhecimento e ainda acham, né, que precisam de coisas materiais, coisas carnais. É por isso que acabam ficando, às vezes, alguns presos nessas camadas mais densas. O que acontece? Existem sim portais de passagem que já existem, que sempre existiram em determinados pontos. É óbvio que pode ser criado sim, dependendo da situação que se encontra no ambiente e das práticas que se realizam naquele lugar, só que sempre tem passagens para vocês que conseguiram estar assistindo o filme Nosso Lar 2, porque é o que eu consigo estar usando de exemplo para vocês. Quando abre-se a fenda no chão e o espírito do obsessor cai dentro daquele abismo, aquilo é um portal de passagem para o umbral. Existem sim outros diversos portais comuns espalhados pelos 4 cantos do mundo. E essas atividades se intensificam nesses portais. Por quê? Por conta do carnaval, a festa da carne, onde tem a maior predominância
né, dessas atitudes carnais, e é óbvio que eles vão aproveitar para drenar e para causar mais tumulto e se absorver dessa energia que nós geramos. Importante ressalvar que não é só no carnaval que acontecem esses ataques espirituais, na quaresma também. Mas, Júlia, se na quaresma a atitude é voltada com ponto de fé e não com o exagero dos prazeres da carne, por que também ocorrem os ataques? Pessoal, muito simples. É uma regra básica que não precisa nem ter uma religião específica para estar sabendo. Tudo que o bem faz incomoda o mal. Logo, o mal não quer que aquilo aconteça. Então, esses ataques continuam para desestabilizar as pessoas que querem se purificar para a fé. Tanto que o objetivo da quaresma para a Igreja Católica é, assim dizendo, a purificação, limpeza do cristão para a celebração da Páscoa. E como a maior população desse país é católica, creio que também de muitas outras partes do mundo, é um número muito grande de pessoas com fé que começam um movimento fervoroso e muita luz atrapalha as sombras. Então eles querem quebrar cada uma dessas lâmpadas luminosas para que a luz não se propague. É por isso que as atividades também acontecem na quaresma, sobre os assédios espirituais ou os ataques espirituais. Importantíssimo falar para vocês, não é somente na quaresma que isso acontece. Na quaresma, a intensificação é muito grande por conta que muitas pessoas fazem a prática do jejum ou pagam promessas, dentre outras coisas, tá bom? Então, tenham isso em mente. Quando tem algo de muita fé sendo feito, a luz vai tentar, a sombra vai tentar derrubar. E claro, como estudado com as pessoas espíritas, essas coisas, situações ruins, elas vêm acontecendo com a gente. Se você crê que a sua casa vai ser invadida por seres das trevas, isso vai acontecer. Por quê? É o seu pensamento que conecta. Como estudado com o professor do YouTube, basta você pensar em algo ruim e você abre um portal para um obsessor. O portal é o nosso próprio pensamento. É claro, para quem consegue entender um pouco mais fora desse padrão que eu trouxe para vocês. Esse foi o nosso guia completo e o máximo que eu consegui resumir da quaresma, abrangendo o porquê, as causas e falando sobre essas questões espirituais. Eu espero muito ter ajudado você, nem que seja com uma brechinha de conhecimento. E claro, lembre de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e, por favor, conte aí nos comentários, você pratica, você faz o culto da quaresma? Quantos anos você faz isso? Você acredita nessa questão dos portais do umbral? Você acredita que esses portais, os portões do inferno são abertos para que seja devastado o caos em terra? Comenta aí, afinal, coisas ruins acontecem o ano todo e não é justo somente em 47 dias que esses portões vão ficar abertos. Foi um prazer, boa luz para vocês e até o nosso próximo vídeo.